Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. O Império Romano. Após vencer Marco Antônio, Otávio recebeu diversos títulos que lhe conferiram grande poder. Por fim, em 27 a.C., o Senado atribuiu-lhe o título de Augusto, que significava consagrado, majestoso, divino. O período imperial, tradicionalmente, costuma ser dividido em dois momentos. Alto Império, período em que Roma alcançou grande esplendor, estende-se até o século III depois de Cristo. Baixo Império, fase marcada por crises que conduziram à desagregação do Império Romano, do século III ao século V. Alto Império. Augusto, durante seu governo, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, adotou uma série de medidas visando controlar os conflitos sociais, solucionar problemas econômicos, com isso, consolidar o império fazendo com que Roma atingisse seu apogeu e vivesse um longo período de prosperidade e de relativa tranquilidade social, também conhecido como Pax Romana. Isso foi possível porque o imperador Otávio abandonou a política agressiva de conquistas, promoveu a aliança entre a aristocracia e os cavaleiros, plebeus enriquecidos, e apaziguou a plebe com a política do pão e circo, panem e circenses, anexo, que consistia em distribuir trigo para a população carente e organizar espetáculos públicos de circo. Do governo de Augusto aos 2 séculos que se seguiram, o Império Romano, por meio de conquistas militares, ampliou ainda mais o seu território. Seus domínios estendiam-se pela Europa, Ásia e África. As conquistas abasteciam o império não apenas de riquezas e terras, mas também de escravos, principal mão de obra e todas as atividades, tanto econômicas quanto domésticas. A comunicação entre Roma, o centro do vasto império, e as demais regiões era garantida pela existência de uma extensa rede de estradas. Daí provém o famoso ditado: todos os caminhos levam a Roma. As estradas romanas, além de possibilitar a comunicação entre as diferentes regiões do império, facilitavam a movimentação de tropas e equipamentos militares, contribuindo para o sucesso das campanhas. Após a morte de Augusto, 14 depois de Cristo, até o fim do século II, 4 dinastias se sucederam no poder. São elas: Dinastia Júlio-Claudiana, de 14 a 68 com os imperadores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Essa dinastia esteve ligada à aristocracia patrícia romana. Principal característica dessa fase: os constantes conflitos entre o Senado e os imperadores. Dinastia Flávia, de 68 a 96 com os imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano, apoiados pelo exército, o Senado foi totalmente submetido. Dinastia Antonina, de 96 a 193 com Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo, assinalou-se uma fase de grande brilho do Império Romano. Os imperadores dessa dinastia, exceto o último, procuraram adotar uma atitude conciliatória em relação ao Senado. Dinastia Severa, de 193 a 235 com Sétimo Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábalo e Severo Alexandre, caracterizou-se pelo início de crises internas e pressões externas, exercidas por povos diversos, prenunciando o fim do Império Romano, a partir do século III da Era Cristã. Baixo Império. Essa fase foi marcada por crises em diferentes setores da vida romana, que contribuíram para pôr fim ao grande império. Uma das principais crises diz respeito à produção agrícola. Por séculos, os escravos foram a principal mão de obra nas grandes propriedades rurais. Entretanto, com a diminuição das guerras, o reabastecimento de escravos começou a ficar difícil. Além disso, com o passar do tempo, os romanos tornaram-se menos hostis aos povos conquistados, estendendo a eles, inclusive, parte de seus direitos. Ou seja, os povos dominados deixaram de ser escravizados. Essas circunstâncias colaboraram para transformar a produção no campo.
Por causa dos custos, muitos latifúndios começaram a ser divididos em pequenas propriedades. Nelas, o trabalho escravo já não era mais tão importante. Nessa época, os lucros com a produção agrícola eram baixos. O lugar dos escravos passou a ser ocupado, aos poucos, por camponeses, que arrendavam a terra em troca da prestação de serviços nas terras do proprietário. Havia também os colonos que, sem poder abandonar a terra, não tinham direito à liberdade, pois estavam ligados a ela por lei e por fortes laços pessoais. O centro de produção rural era conhecido como vila. Protegido por cercas e fossos, era habitado pelos donos das terras e todos aqueles que dela dependiam. Ao mesmo tempo em que a vida no campo se transformava, um grande número de pessoas começou a deixar as cidades em direção ao campo, provocando a diminuição do comércio e da produção artesanal. Para uma população empobrecida, as cidades já não representavam mais uma alternativa de vida. Arrecadando menos impostos pela diminuição das atividades produtivas, o governo romano começou a enfraquecer e as enormes fronteiras já não tinham como ser vigiadas contra a invasão de povos inimigos. Divisão do Império. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Com essa medida, acreditava que fortaleceria o império. Achava, por exemplo, que seria mais fácil proteger as fronteiras contra ataques de povos invasores. Os romanos chamavam esses povos de bárbaros, por terem costumes diferentes dos seus. A divisão estabelecida por Teodósio não surtiu o efeito esperado. Diversos povos passaram a ocupar o território romano. Em 476, os Érulos, povo de origem germânica, invadiram Roma e, comandados por Odoacro, depuseram o imperador Rômulo Augusto. Costuma-se afirmar que esse acontecimento marca a desagregação do Império Romano. Na verdade, isso refere-se ao Império Romano do Ocidente, pois a parte oriental ainda sobreviveu até o século XV. Embora as invasões de povos inimigos tenham um papel decisivo no fim do Império Romano do Ocidente, outras circunstâncias também foram determinantes, tais como elevados gastos com a estrutura administrativa e militar, perda do controle sobre diversas regiões devido ao tamanho do império, aumento dos impostos dos cidadãos e dos tributos dos vencidos, corrupção política, crise no fornecimento de escravos com o fim das guerras de expansão, continuidade das lutas civis entre patrícios e plebeus, a difusão do cristianismo. O fim do poderio romano constituiu um longo processo, que durou centenas de anos. A partir daí, começou a se formar uma nova organização social, política e econômica, o sistema feudal, que predominou na Europa Ocidental até o século XV. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.